Olá, pessoas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, hoje eu me sinto bem mais disposto para fazer esse vídeo, pois o feedback do anterior foi inimaginável. Eu não imaginava que seria daquele jeito, então muito obrigado a todos, de verdade, que viram, que deram like, que se inscreveram. A participação de vocês é essencial, pois eu sei, através disso, que estou indo na direção certa. Então, muito obrigado mesmo. Como é de praxe, gosto de começar agradecendo. Hoje o vídeo é de teor filosófico, mas antes de mais nada um disclaimer: não sou filósofo, não tenho faculdade de nada disso. Eu sou uma pessoa comum como vocês que comete erros e está sujeito a falar coisas que não condizem com a realidade. Ainda mais no tema de hoje, não é? Que é um tema que ele é bem, mas bem complexo. Mas mesmo assim, eu gostaria de dar o meu pitaco aqui de leigo ou simplesmente transeunte da vida, como eu gosto de dizer, para falar sobre isso. E é o tal do senso de pertencimento. Ou melhor, o senso de não pertencimento, não é? Porque o que pessoas como eu sentem é algo que ele vai na contramão do senso de pertencimento. Nós buscamos o senso de pertencimento, mas temos um senso de não pertencimento. E como eu cheguei à conclusão de que eu tenho esse senso de não pertencimento? Na minha vida eu sempre fui um cara destacado. Assim, e quando eu falo isso não é necessariamente por boas coisas, não é? Ou por qualidades, melhor dizendo. É simplesmente por ser diferente mesmo. Eu lembro que eu nunca tinha interesse na vida alheia, nunca tinha interesse em fazer coisas que as pessoas comuns faziam. Eu sempre gostei muito de me prender no meu mundo de uma forma em que era visto frequentemente como algo esquisito, sabe? E isso por si só já traduz muita coisa do adulto em que eu me tornei. Não é? Isso já diz muito, já explica muito. Mas não é só isso. Eu lembro que um hobby que eu tinha na época da escola era desenhar. E eu desenhava muito mesmo, assim. Eu ficava desenhando o tempo todo, como eu disse no vídeo anterior. Inclusive eu desenho ainda, vez ou outra. Hoje bem menos do que antes. Mas naquela época eu desenhava bastante. Eu inclusive era representante de um clube de desenho da escola. Então isso me deu um certo prestígio, mas que eu não usava para nada. Eu lembro das garotinhas, né? Isso não era bem visto, porque ficava eu mais uns 5 ou 6 nerds desenhando anime, sabe? Ou realismo, vez ou outra, eu arriscava, já dava meus pitacos e tal. E até então é normal, né? O desenho é um hobby muito comum, sabe? É uma coisa muito apreciada pelas pessoas. Isso não é algo exclusivo meu. Mas o negócio é como eu enxergava o desenho, né? O desenho ele era para mim uma espécie de escape. Quando eu desenhava, eu me sentia muito melhor do que eu era na vida real. Então, eu frequentemente estava desenhando, estava com traços, meus cadernos de escola tudo rabiscados e tal, mas não era simplesmente rabiscos ou preguiça de fazer a atividade, não é? Eu diria que isso era uma mistura de fuga com a tentação de me sentir melhor. Era a tal da dopamina agindo já naquela época, né? Porque se fosse nos esportes eu sempre era o goleiro. Se fosse, sei lá, numa atividade em grupo, eu simplesmente não era cogitado, porque eu não falava, sabe? Então, depois de um tempo, isso foi se tornando algo extremamente constante mesmo, não era uma coisa que acontecia com muita frequência. E dado isso, dada essa informação, por que eu estou usando esse exemplo, né, a fuga do mundo? Porque isso hoje em dia evoluiu para os idiomas, como eu disse no vídeo anterior para vocês. Então, sim, eu cheguei à conclusão de que existe uma fuga da realidade em que eu estou inserido pelo senso de pertencimento. Pois você entra em qualquer coletivo no Brasil, o que mais as pessoas falam, em primeiro lugar, é da vida dos outros. Em segundo, é
de algum programa ou de alguma tendência do momento. Seja o Big Brother, seja futebol, carnaval. E aqui eu não estou julgando, tá? Deixando bem claro, porque eu gosto de futebol. Mas eu não faço dele a minha vida. Eu vejo o futebol de uma maneira totalmente. Eu não chega nem perto do que eu faço com os idiomas, com desenho quando eu era mais novo, com a música, que é uma coisa também que me acompanha muito. E isso vai desencadeando diversas consequências para pessoas assim, não é? Como no meu caso eu me usei como exemplo aqui. Porque você vai ficando cada vez mais isolado e você não tem a intenção de fazer com que as pessoas pensem que você é arrogante, que você é uma pessoa que menospreza os outros. Não, é uma total ausência de interesse em fazer parte do que elas fazem. Assim, é uma coisa que é impressionante, sabe? Muita gente chama isso de ser ranzinza. Eu diria que não é bem por aí. A coisa é mais complexa que isso, porque quando se há uma total falta de identificação, é muito difícil de você fazer aquilo. Você pode até tentar se, como eu poderia dizer, se encaixar naquelas atividades, mas conforme você vai tentando, vai ficando pior, porque você vai vendo cada vez mais, o seu cérebro vai ficar te falando, o seu subconsciente, que, olha, isso não é para você. Você não é isso. Você não está no lugar certo. Saia daí, volte para casa, vai ler mais alguns capítulos de algum livro, vai fazer algum exercício físico, vai ouvir uma música, conhecer um álbum novo de algum artista desconhecido, das línguas que você fala. Então, assim, ele fica gritando, né, esse tipo de mensagem. E alguns coaches chamam isso de crenças limitantes. Eu simplesmente chamo da realidade nua e crua falando na sua cara. Você não é daquilo dali, você definitivamente não faz parte desse grupo. Então, saia, né? Saia. Como eu estou falando, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e eu fui cada vez mais tendo a confirmação de que sim, eu era uma pessoa diferente. E vale ressaltar aqui que existe a falta de senso de pertencimento e a impressão de que você tem falta de senso de pertencimento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de senso de pertencimento, é uma coisa abrangente, mas isso se reflete muito mais socialmente do que qualquer outro tipo de departamento. Então, socialmente, eu me sinto sim uma pessoa deslocada, pelo menos onde eu moro, e isso acontece com bastante frequência, porque dos gatilhos que sempre me confirmam isso é que, por exemplo, pessoas às vezes falam para mim: poxa, Cício, fala alguma coisa, né? Fala aí, vamos conversar e tal. E eu começo a conversar, eu fico empolgado. Não, tudo bem, vamos conversar. Aí quando eu começo, a pessoa fala do que ela gosta, muitas das vezes tem uma coisa ou outra que bate, né? Falar um pouquinho de futebol, ou às vezes falar um pouquinho de exercício físico, de academia, para quem vai e tal. Isso são assuntos que realmente me interessam, né? Não mais a parte da academia, do exercício físico do que o futebol, mas o futebol também é algo que dá para falar, dá para levar, então assim, a gente tenta não ser chato. Mas aí quando você começa a falar de você mesmo, né, você chega e fala assim: "Não, agora é minha vez de falar". A pessoa está esperando e tá. Aí você começa a falar do que você realmente gosta. Cara, eu estava lendo um livro, por exemplo, de Nabokov, onde ele fica usando jogos de palavras o tempo todo. E esse livro está em russo, então ele brinca com a própria língua, ele fica esnobando o leitor o tempo todo com esse jogo assim, com o jogo tal, referência tal e tal. Dá uma olhada como isso é incrível. Meio que tentando trazer a pessoa para esse universo, para que você se sinta mais acolhido. Essa tentativa, ela é desesperada. Eu fazia isso antes, né? Mas eu não faço mais pelo simples motivo de que não vale a pena. É um esforço desnecessário, porque quando se há compatibilidade e pertencimento a um grupo ou uma conversa que seja com alguém, você sente isso naturalmente, você não precisa de uma confirmação ou fazer esforço. E a música, ela pode unir as pessoas, como o futebol une outras, como o carnaval, para quem gosta, une outras. Então, nunca foi uma questão de superioridade. Eu acho muito errado você se sentir superior a certos tipos de coisa. E claro,
todo mundo tem um grau de arrogância. Isso é normal, isso é até saudável para que você tenha dignidade. Mas você não pode deixar a arrogância falar mais alto, porque quando o seu ego fala, você começa a ter devaneios. Pelo menos no meu caso era assim antes. E eu até posso fazer um vídeo sobre isso só separadamente. Eu não vou estragar esse vídeo desviando muito do tema. Vamos voltar. Então, eu tinha certeza de que eu não fazia parte daquilo. Eu definitivamente não fazia parte daquele contexto em que a pessoa estava inserida, né? Aquele contexto em que, poxa, é isso, né? É exatamente isso aqui que me prende, que me apetece. Não era verdade. Mas há uma coisa que me entristece muito nos dias de hoje. Por quê? Eu vejo pessoas comuns, assim, pessoas que não passam por esses dilemas psicológicos e filosóficos que moldam suas vidas, romantizando isso como se passasse. O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que ela pega e faz posts sobre ela ser muito diferente nossa, eu sou, sabe, como uma espécie de carteirada de exotismo, se é por assim dizer. Eu quero ser assim, eu vou mostrar para vocês que eu sou tal e ninguém me entende, eu sou incompreendido e tal. Não é esse o caso da falta de senso de pertencimento, na minha opinião. Na minha opinião, a falta de senso de pertencimento, ela acontece com pessoas boas, pessoas que têm boa vontade. Mas elas simplesmente sempre sofrem ao tentar se identificarem com o que outras pessoas, ou principalmente uma grande massa, porque geralmente a pessoa não gosta de coisas nichadas de propósito, simplesmente atraiu ela. Ela teve ali algo na vida dela que levou àquele caminho disruptivo, né, por assim dizer. Então ela se identifica com coisas que realmente não é mainstream. E sejam gostos, opiniões, sensações, visões de mundo. Nossa, isso é tão abrangente que daria, sei lá, um vídeo de 5 horas aqui e não seria o suficiente para falar sobre isso. E a romantização disso é um problema porque as pessoas começam a ver como frescura, como uma coisa comum, sabe? Uma síndrome de 14 anos de idade, como se todos que passassem por isso fossem adolescentes e que eles quisessem provar alguma coisa. Mas não, quem passa por isso de fato, quem de fato é diferente, sabe que e diferente não é assim, claro que isso é relativo, mas eu acho que trazendo diferente no contexto disso daqui vocês entenderam. O diferente do habitual, o diferente do contexto geral das coisas. Entende? E eu admito que isso traz bastante questionamento, autocrítica. É saudável até um certo ponto, só que eu deixei de lado tudo isso. Eu só aceitei que, para mim, naturalmente, o jogo ia ser um pouco mais complicado, como para outras pessoas também que passam por isso. E não há nada de mal nisso, não é? Você não pode levar a mal se as pessoas não têm interesse nas coisas que você gosta, ou se você vai ter dificuldades de achar pessoas que tenham interesse no que você tem a dizer. Porque só não aconteceu e está tudo bem, né? Isso é só um sinal de que muitas das vezes você é um pouco mais complexo do que o habitual e não necessariamente que nunca vai acontecer. E você também vai ver que você vai conseguir manter conversas por mais tempo. Não é simplesmente uma questão de. Às vezes você se acha monossilábico. Não é o meu caso, eu nunca me achei, mas tem pessoas que passam por essa falta de senso de pertencimento, elas se acham monossilábicas, elas acham que elas não têm a capacidade de expressar suas emoções. Mas não é verdade, muitas das vezes. Muitas das vezes pode ser, sim, né? Porque você fica tanto tempo enclausurado em você mesmo, na sua mente, que você perde a habilidade de comunicação. Mas graças ao meu bom Deus, eu como bom cristão, nunca foi o meu caso. Né? Eu nunca perdi isso. Porque só acontece, né? Só o meu perfil, eu sou assim. Mas muitas das vezes você, quando encontra alguém que gosta de algo ou vê o mundo como você de fato, sem tentar te impressionar, que aquilo só acontece naturalmente, você destrava e você simplesmente percebe, caramba,
Eu realmente tenho algo a dizer para o mundo, né? Eu não sou uma casca vazia, sabe? Então fica aí a análise, né? A autoanálise para vocês, se vocês são, se vocês não são. O que eu digo é mais uma vez aqui, obrigado a todos vocês. Desejo que vocês tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigado ao feedback de- do vídeo anterior, porque me deixou muito contente saber que uma mudança de formato já fez com que as pessoas percebessem o meu conteúdo, que o algoritmo entregasse, chegasse a mais pessoas. E é isso, né? Avalie esse vídeo de acordo com o que você achou, né? Isso para mim é importante. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Aqueles que não acreditam, fiquem bem. Udacya! Udacya!